Bem-vindos à série Genética e Doenças Raras do programa Rare Disease Academy, uma realização da Educare e curadoria científica da Casa dos Raros. Essa é uma série educacional e informativa sobre doenças raras, desenvolvida para todos os atores do ecossistema de saúde e interessados no tema. Eu sou Bibiana Melo de Oliveira, médica geneticista na Casa dos Raros e na Santa Casa de Porto Alegre, doutora em Genética e Biologia Molecular. Nesse 9º episódio, falaremos sobre técnicas para o diagnóstico de doenças genéticas raras. O genoma é o conjunto de todos os cromossomos presentes nas células de um indivíduo. Ele corresponde à sequência completa de nucleotídeos que compõem o DNA de um organismo. As longas moléculas de DNA, organizadas em fitas duplas, são compactadas na forma de cromossomos. Quando se fala sobre o genoma, não se está referindo apenas às regiões conhecidas como genes, mas sim a todo o conteúdo do DNA, incluindo exons e introns, e também regiões entre os genes. Essas regiões, por muito tempo chamadas de DNA lixo, eram pouco compreendidas, mas hoje se sabe que desempenham papéis essenciais na regulação dos genes. Existem diferentes formas de analisar e interpretar o DNA, seja observando a sua estrutura, alterações na sua sequência ou a sua expressão. No entanto, todas essas abordagens representam maneiras complementares de enxergar a complexidade do material genético e a sua relação com o funcionamento do organismo. Os genes são pequenos segmentos ou pedaços de DNA que contêm as instruções para a produção de proteínas. Eles são formados por regiões chamadas exons e introns. Os exons são segmentos de DNA que vão dar origem ao RNA mensageiro maduro, que vai ser então traduzido em proteínas. Já os introns são regiões que vão ser removidas antes que o RNA mensageiro final saia do núcleo em direção ao citoplasma. A remoção dos introns é realizada por um mecanismo chamado splicing, que é essencial para a formação de um RNA funcional. A tradução do RNA mensageiro em uma proteína começa por um códon, um sinalizador específico chamado AUG, que codifica o aminoácido metionina e sinaliza o início da síntese proteica. O processo continua até que um códon de parada seja encontrado, momento em que a tradução é então finalizada e a proteína está pronta para exercer a sua função no organismo. Os exames genéticos são direcionados ao DNA, mas podem avaliá-los de diferentes maneiras dependendo da suspeita clínica e do local ou tipo de alteração genética envolvida. Alguns exemplos são a síndrome de Down. O exame mais indicado é o cariótipo para investigar essa condição, porque ela resulta de uma alteração do número de cromossomos, uma trissomia do cromossomo 21, que pode ser detectada por essa técnica. Aqui, o exoma não seria útil, porque ele não avalia grandes alterações cromossômicas. Outro exemplo é a atrofia muscular espinhal, ou a AME. A principal técnica utilizada é o MLPA, que permite identificar deleções no gene SMN1, a principal causa da doença. Aqui, o exoma também não é o exame de escolha para confirmar essa alteração. Outro exemplo é a doença de Machado-Joseph, ou SCA3. Essa condição é causada por uma expansão de repetições no gene ATXN3. O exame mais adequado é a análise específica dessa expansão. O exoma aqui também não pode detectar esse tipo de mutação com precisão, tornando necessário um teste direcionado. Cada tipo de teste diagnóstico tem as suas indicações e as suas limitações, e a seleção do exame correto é essencial para um diagnóstico preciso. As limitações e a capacidade de cada método devem ser discutidas com o paciente e a família no aconselhamento genético pré-teste. O cariótipo é um exame genético que permite visualizar os cromossomos de um indivíduo. Ele revela a organização dos 23 pares de cromossomos, sendo 23 cromossomos herdados do pai e 23 herdados da mãe. A resolução do cariótipo convencional é em torno de 4 a 7 megabases, o que significa que apenas alterações grandes, como deleções, duplicações, translocações, podem ser detectadas por ele. Apesar de ser uma forma de analisar o DNA, o cariótipo não avalia o DNA na sua sequência. Ele é um exame que permite identificar alterações numéricas maiores do DNA e estruturais, incluindo translocações cromossômicas balanceadas, que ocorrem quando segmentos de cromossomo trocam de lugar, sem que haja falta
ou sobra de material genético. O cariótipo é utilizado para diagnosticar síndromes cromossômicas raras, como, por exemplo, a síndrome de Klinefelter, ou ainda outras trissomias, como a trissomia do cromossomo 13 e a trissomia do cromossomo 18. A síndrome de Down, ou trissomia do cromossomo 21, também pode ser diagnosticada por esse método, apesar de não ser uma doença rara. Já a técnica FISH é um método direcionado, ou seja, existe uma suspeita clínica específica para ser utilizada. Esse exame é indicado para detectar perdas, que são deleções, em regiões específicas do DNA, sendo uma técnica baseada na hibridização, ou seja, na ligação de sondas fluorescentes com o material genético do paciente. O termo in situ refere-se ao fato de que a análise ocorre diretamente no núcleo das células, sem a necessidade de extração e amplificação do DNA. Esse na figura é um exemplo de um FISH feito após a avaliação de uma criança com uma cardiopatia congênita, tetralogia de Fallot, hipocalcemia, cálcio baixo no sangue e baixo peso, tanto no pré quanto no pós-natal. O exame mostra a deleção, ou seja, a falta de uma cópia da região 22q11.2, associada à síndrome de George ou à síndrome velocardiofacial. A análise é realizada em um microscópio de fluorescência, onde a sonda se hibridiza à região de interesse no DNA. Se houver perda da região, a fluorescência não será detectada, que é o que a gente consegue ver no controle interno de cor verde, que indica que a técnica funcionou corretamente. Já a nossa região de interesse, sinalizada na cor vermelha, quando ausente ou reduzida, indica deleção. O esperado é que tenhamos duas cópias dessa região, mas apenas uma delas emitiu luz, sugerindo que existe falta ou deleção de uma cópia. Já a hibridização genômica por array ou microarray é uma técnica citomolecular avançada, usada para detectar deleções, que são perdas, e duplicações ou ganhos no DNA de um indivíduo. Esse método tem uma maior resolução do que o cariótipo convencional, detectando variações no número de cópias de tamanhos menores do que o cariótipo é capaz de detectar. Se compararmos o cariótipo a uma grande biblioteca, onde só conseguimos ver os livros nas prateleiras sem abri-los, o array seria como abrir cada livro e verificar se todas as páginas estão presentes ou se há páginas extras ou ausentes. O array analisa milhares de regiões do genoma simultaneamente, determinando se há perdas, que são as deleções, ou ganhos, duplicações, em regiões específicas do DNA. Já o MLPA é uma técnica genética utilizada para analisar o número de cópias de regiões específicas do DNA. Diferente de métodos como o cariótipo ou o array, o MLPA é um exame direcionado, ou seja, só pode ser realizado quando há uma suspeita clínica bem definida. Ele é capaz de detectar deleções e duplicações de exons específicos dentro de um gene e também grandes deleções ou duplicações que envolvem regiões maiores do DNA. O MLPA é um exame que usa sondas especiais para identificar alterações em uma região específica do DNA. Depois do processamento, as amostras passam por um teste que separa os fragmentos e permite detectar se há ganhos ou perdas de material genético, ajudando no diagnóstico de algumas doenças genéticas. Diferente do FISH, o MLPA não permite visualizar a alteração diretamente no cromossomo. O resultado é obtido por meio de gráficos, que indicam a presença ou a ausência de determinadas regiões do DNA e o número de vezes que ela está presente. O MLPA é amplamente utilizado para diagnosticar condições genéticas nas quais há ganho ou perda de DNA, como, por exemplo, o caso da síndrome de Williams, que é causada por uma deleção da região 7q11.23, ou ainda da região 22q11.2. Outro exemplo é a atrofia muscular espinhal, em que pode ser detectada a deleção do gene SMN1 ou de partes dele. O sequenciamento é a técnica que permite identificar a ordem exata dos nucleotídeos, ou seja, as letras dentro dos livros da biblioteca do DNA. Ele pode ser direcionado a diferentes regiões do genoma, dependendo do método utilizado. Os exons são as regiões do DNA que codificam proteínas. A ampla maioria dos exames genéticos hoje disponíveis comercialmente
como painéis e exoma, foca no sequenciamento dos exons, porque essas regiões estão diretamente relacionadas à maioria das doenças monogênicas conhecidas. Já os introns são as regiões não codificantes do DNA, que por muito tempo foram consideradas sem função, mas que hoje sabemos que desempenham papéis importantes na regulação gênica. A maioria dos métodos comercialmente disponíveis não analisa os introns em profundidade, a menos que haja uma suspeita de variantes patogênicas nessas regiões. Os avanços no sequenciamento vêm permitindo análises cada vez mais completas do genoma, possibilitando diagnósticos mais precisos para diversas condições genéticas. O sequenciamento do DNA evoluiu ao longo do tempo, melhorando em eficiência, custo e capacidade de análise. Atualmente, existem 3 principais gerações dessa tecnologia. A primeira geração é o sequenciamento de pequenos trechos do DNA. Ela foi baseada no método Sanger, que permite a leitura de pequenos fragmentos, pequenas partes do DNA. Apesar de ser um método preciso, apresenta alto custo e tempo prolongado para a obtenção dos resultados. Hoje, esse tipo de sequenciamento é amplamente utilizado para a pesquisa de variantes pontuais conhecidas dentro de uma família e para a confirmação de variantes identificadas em outros testes, como no sequenciamento de nova geração, por exemplo. A segunda geração, conhecida como sequenciamento de nova geração, do inglês NGS ou Next Generation Sequencing, revolucionou a genética ao permitir o sequenciamento massivo e paralelo de milhões de fragmentos de DNA ao mesmo tempo. Essa tecnologia, hoje amplamente utilizada na prática clínica, utiliza a abordagem de leituras curtas, ou short read, em que o DNA é fragmentado em pequenos trechos e lido simultaneamente. As principais aplicações da segunda geração são painéis genéticos, por exemplo, focados em genes associados a doenças, ou ainda o exoma, que analisa os exons, as regiões codificantes do DNA. Outro exemplo é o genoma, que permite a leitura de regiões que codificam e que não codificam proteínas. Já a terceira geração do sequenciamento permite a leitura de fragmentos longos de DNA, sem a necessidade de fragmentação em pequenos trechos. Isso possibilita a detecção de variantes estruturais complexas, repetições e mutações em regiões difíceis de sequenciar com as tecnologias anteriores. O avanço do sequenciamento de terceira geração promete trazer ainda mais precisão para o diagnóstico genético, especialmente em condições onde as leituras curtas ou short read apresentam limitações. Quando realizamos uma investigação genética, é fundamental saber exatamente qual tipo de variante estamos buscando, porque cada exame possui a sua capacidade de detecção, mas também as suas limitações. Nesse contexto, é essencial que a avaliação clínica direcione com precisão a escolha dos exames a serem realizados. Além disso, esse processo deve ser acompanhado por aconselhamento genético, garantindo que o paciente e a família compreendam os benefícios e as limitações de cada técnica indicada. Como podemos ver na imagem, existem exames que oferecem uma visão completa do cromossomo, como o cariótipo, capaz de detectar grandes alterações estruturais e do número de cromossomos. Por outro lado, existem exames direcionados a uma suspeita clínica específica, como aqueles que detectam deleções em regiões específicas do DNA. Além disso, tecnologias mais recentes, como o mapeamento óptico do genoma, permitem a identificação de alterações estruturais que antes eram difíceis de detectar, como, por exemplo, as inversões e translocações equilibradas ou balanceadas. Também é importante entender que o conhecimento sobre o papel do exoma no diagnóstico genético continua em expansão. Atualmente, são conhecidos mais de 6.000 genes causadores de doenças. Estima-se que ainda há pelo menos 2.000 genes a serem identificados como associados a condições genéticas no futuro. Diferente do DNA, que permanece razoavelmente constante ao longo da vida, os parâmetros bioquímicos podem variar de acordo com diversos fatores, como, por exemplo, períodos entre crises. Algumas doenças metabólicas apresentam exames bioquímicos normais fora das crises, dificultando o diagnóstico. Ou ainda, o estado nutricional. O metabolismo ele pode mudar dependendo da alimentação e do jejum. Outro fator são a idade dos pacientes.
Algumas deficiências metabólicas só se manifestam em determinados períodos da vida, por exemplo. Alguns exemplos de aplicação dos testes bioquímicos são o teste do pezinho, a triagem bioquímica neonatal, que permite o diagnóstico de condições metabólicas genéticas e não genéticas antes mesmo da sua manifestação, permitindo o tratamento precoce. Exemplos incluem a fenilcetonúria e a deficiência da biotinidase. Nos erros inatos do metabolismo, a investigação vai além da análise genética. Em muitos casos, a avaliação da atividade de enzimas específicas e a dosagem de marcadores bioquímicos no sangue, urina ou líquor, por exemplo, podem fornecer pistas fundamentais para o diagnóstico. Os exames bioquímicos podem indicar uma suspeita e às vezes até auxiliar na confirmação diagnóstica, mas em algumas vezes o diagnóstico definitivo pode depender também da confirmação genética. Mas então, qual teste genético devo solicitar? A investigação genética deve ser conduzida de forma individualizada, levando em consideração o quadro clínico de cada paciente ou família e as suspeitas específicas. O racional diagnóstico precisa ser claro para determinar quais exames realizar e em que sequência, considerando sempre a história clínica, os sintomas e os exames que já foram realizados antes. O exoma e o genoma, por exemplo, podem ser utilizados em quadros complexos ou que sugerem um grande leque de possibilidades diagnósticas. Ao escolher os exames, em situações em que precisamos priorizar um teste em detrimento de outro, deve-se priorizar e investigar antes as condições que são tratáveis, ou seja, aquelas para as quais existe uma intervenção terapêutica, um tratamento específico que pode impactar prognóstico e qualidade de vida. O processo de investigação genética deve ser contínuo, com revisões periódicas conforme novas informações surgem ou tratamentos se tornam disponíveis, sempre considerando o impacto para o paciente. Na maioria dos casos, o diagnóstico vem de uma combinação de fatores. A clínica é o ponto de partida, ou seja, os sinais e sintomas que o paciente apresenta. Depois, exames bioquímicos e outros testes complementares ajudam a reforçar essa suspeita. Por fim, o teste genético pode confirmar e permitir investigações familiares e um aconselhamento genético mais preciso. Mas é sempre importante lembrar, o exame sozinho não faz o diagnóstico. Ele precisa ser sempre interpretado à luz da avaliação clínica. O aconselhamento genético não se resume apenas a calcular o risco de recorrência de uma doença. Ele envolve entender qual exame está sendo solicitado, sua capacidade de diagnóstico e principalmente suas limitações. Esse processo é uma troca de conhecimento entre profissionais especializados e pacientes ou familiares, ajudando a compreender e lidar com as implicações médicas, psicológicas e familiares de uma condição genética. Vai muito além de explicar os padrões de herança. Antes de solicitar um exame genético, é fundamental discutir qual exame está sendo indicado e a sua abrangência. O que ele pode e não pode detectar, incluindo possíveis achados inconclusivos e a classificação das variantes encontradas. As limitações da técnica utilizada e a necessidade de investigações familiares subsequentes. A importância da avaliação clínica, que sempre deve guiar a interpretação dos resultados. O aconselhamento genético feito antes do exame evita interpretações erradas, reduz a ansiedade e garante que o paciente e sua família tenham clareza sobre o que esperar dos resultados. O acesso a exames de alto custo ainda é um desafio, e a escolha das melhores estratégias diagnósticas precisa considerar não só a precisão dos testes, mas também a sua viabilidade na prática clínica. Nesse episódio, revisamos como as técnicas diagnósticas evoluíram até aqui e como elas se complementam na investigação das doenças raras. Seguiremos acompanhando os avanços, a chegada de novas tecnologias e a ampliação do acesso, buscando que o conhecimento continue se transformando em melhores possibilidades para as pessoas e famílias com doenças genéticas raras. Agradeço a audiência e convido a conhecerem os demais episódios da série Genética e Doenças Raras, do programa Rare Disease Academy, na eduprimebrasil.com.br, a plataforma de streaming da EduCare. Até o próximo episódio.